Muito bom, pessoal. Bom dia a todos, então. Vamos iniciar aí mais um webinar nosso. Hoje, falar um pouquinho aí sobre a questão do risco político que o Brasil está vivenciando. E esse risco político, na realidade, não faz parte, na maioria das vezes, do portfólio de riscos do gestor de riscos. Por que isso acontece? Certo? Desde que o risco político é considerado um risco estratégico para a empresa. Então, nosso objetivo maior aqui, na verdade, a gente está transmitindo para vocês de maneira muito clara, conversando com vocês. Vou dar aí uma pequena introdução, vou falar um pouco aí sobre as macrocausas, os macrofatores do risco político. Vou entrar no sistema nosso para mostrar para vocês e ver, na opinião da Brasiliano, qual é a situação hoje do risco político Brasil, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente poder estar verificando, enxergando e ver quais são as consequências para isso, essa nossa instabilidade, eu sei. Coloquei meu currículo, vocês já me conhecem, vou passar aqui para frente, mas o objetivo nosso qual é? É sensibilizar vocês, senhores, que devem passar a avaliar e monitorar o risco político. Né? Nós temos aí uma metodologia, um processo mais prático e direto, onde vocês podem estar monitorando isso. Porque monitorar o risco político é muito importante para o gestor de riscos, porque ele tem uma visão de antecipação. Por que de antecipação, senhores? Porque, na realidade, a antecipação vai dar para vocês as condições de estar avaliando claramente e que a empresa possa enfrentar o quê? As turbulências do mercado. Porque o risco político, por si só, mexe com todo o segmento da sociedade, todo o segmento do mercado e todo o processo. Tá certo? Então, isso é um ponto fundamental para poder estar verificando a possibilidade. Tá certo? Nós estamos aí com um pequeno delay aí, que é o normal, agora já está engrenando aqui, tá certo? Então, esse é o objetivo nosso para a gente poder estar entendendo claramente. A gente inicia, então, no conceito básico para saber o que é um risco político, né? O que vem a ser um risco político. Então, o risco político é uma capacidade de uma determinada ação política impactar o quê? Então, vai ter como consequência o quê? Direta a economia e os mercados, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental. Qualquer ação política do governo impacta a economia, impacta o mercado. Isso é verdade. Uma fala do presidente Bolsonaro pode fazer subir as ações, descer as ações, a bolsa de valores fica completamente instável. Então, isso é risco político, tá certo? Hoje, a CPI que estamos vendo do Covid-19 é um fator de risco político claro e evidente, onde nós temos que estar monitorando isso de forma muito direta e muito clara. Então, esse é um ponto fundamental para poder estar verificando e olhando. Tá certo? É só esperar aqui mudar aqui, porque eu acho que o delay hoje está muito grande. Isso. Não diferente de outra forma de risco, como já risco econômico, risco operacional, o risco de crédito, até de desastre natural, o político mexe, na verdade, com toda a estrutura. E é difícil, muito difícil, às vezes, de quantificar e de prever. E esta é uma das razões, né, que muitas vezes a questão do risco político ela é desconsiderada na estratégia da empresa. Então, isso é uma realidade, isto é um fato. O risco político, pouquíssimas empresas monitoram com uma lupa muito próxima e deveria estar realizando este monitoramento de uma maneira contínua para poder verificar quais são as consequências que nós temos, tá certo? O risco político, ele mede a credibilidade do país. Em quê? Em manter os seus compromissos assumidos. Quando eu falo compromisso assumido, é em relação a quê? Aos pagamentos que tem que fazer no exterior, obrigatoriamente, e, na verdade, os contratos assinados aqui no Brasil, né, em relação às concessões que são realizadas e feitas. Tá? Então, ele mede o nível de confiança do investidor, principalmente manter suas operações no Brasil. No slide que eu estou mostrando aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, estamos vendo aqui a Ford, que saiu do Brasil, tá certo? Depois de mais de quase 100 anos aqui no Brasil. Então, por que ela saiu?
não sentiu confiança, não sentiu firmeza em ficar aqui no Brasil, uma questão puramente econômica dela. Então, isso é um ponto fundamental. E o risco político mede também a segurança jurídica, ou seja, o que vem ser segurança jurídica? Segurança jurídica é quando muda a legislação por questões puramente políticas, que é o nosso caso também, né? Vivenciamos isso, vivemos isso aí de uma forma muito clara, né? O próprio Supremo Tribunal Federal anulou de uma maneira muito direta, clara, no meu ponto de vista, né? Tudo que teve de condenação com o ex-presidente Lula. Então, hoje, uma pessoa normal foi apagado, né, da vida dele todos os problemas que ele, como presidente, teve em relação à sua gestão, que foi uma roubalheira na realidade. Roubalheira esta comprovada, tá certo? Então, o político se sai bem, né? E o empresário, que às vezes não paga o imposto para poder manter o fluxo de caixa e manter o emprego, o médio empresário, o pequeno empresário, ele é punido, ele é preso, ele é indiciado, etc. Então isso é uma, né, injustiça que se faz muito nesse país aqui, infelizmente, politicamente falando. Então o pessoal não enxerga isso. Então isso gera uma desconfiança, gera uma instabilidade muito grande, igual estamos vivendo hoje, né? Os investimentos estrangeiros, né, não estão na posição que poderiam estar, né? E nós estamos tendo hoje com uma economia estagnada, embora o governo fale que tenha conseguido aí 800 empregos, isso não é nada frente aos 14 milhões de desempregados. Então, risco político é importante em função disso, para o mercado. Como também aconteceu com o Brasil, lá na Bolívia, quando a unidade da Petrobras foi usurpada, né, pelo governo boliviano, foi nacionalizada, e na época o presidente Lula deu de graça isso daqui, tá certo? O Evo Morales, a nossa unidade. E a Petrobras perdeu bilhões em relação a isso, tá certo? Quer dizer, então a nacionalização também é um ponto crítico, né, do país quando resolve fazer. Por quê? Porque tira nesse aspecto a credibilidade do país, tira, na verdade, a confiança do investidor vir aqui, colocar a grana e depois de 2, 3, 4, 5 anos o seu investimento vai por água abaixo, ele não consegue ter, na realidade, um retorno em cima disso. Então isso é uma visão estratégica e holística que nós temos que ter, tá certo? Por exemplo, na situação hoje que o Brasil está vivendo, neste momento aqui, qual é, na verdade, o nosso nível de instabilidade? É pequena? É média? É alta? É elevada? Estabilidade que eu falo, estabilidade política, né? Que é feita em relação a isso, ok? Então tá tendo isso aqui para poder estar verificando de forma muito clara a posição que temos que ter para poder estar gerenciando. E isso para a empresa está linkada diretamente, especificamente, com a estratégia. Então, mexe, né, com o mercado como um todo, tá certo? E como que a empresa lida com isso, né? De que forma que ela lida com isso? Então, nós temos aí 4 formas da empresa lidar com o risco político, tá certo? Então, o mais comum, tá certo? Por incrível que pareça, é simplesmente ignorá-los. Basta vocês fazerem uma pergunta entre vocês, com vocês mesmos, para saber qual é a empresa que possui um mapeamento do risco político Brasil hoje. Então, não vamos confundir risco político Brasil, né, com o risco Brasil, que é um risco que é um indicador, na verdade, econômico, um indicador que as agências de rating fazem. Não é isso. Nós temos que saber qual é a questão política do Brasil e a sua instabilidade. Então, o comum é a empresa ignorar, tá certo? Porque acha que é um campo muito complexo e, portanto, os tomadores de decisão ignoram os fatores de riscos políticos, na esperança, né, numa visão negacionista, tá certo? De que o problema vai desaparecer por si só. Não desaparece por si só, porque nós precisamos ter o accountability, né, democrática, que é a participação da sociedade. E quando eu falo participação da sociedade, entra o empresariado como um dos pilares mais fortes. Só que isso aqui no Brasil, infelizmente, na minha opinião, não ocorre. Então isso é um ponto principal para vocês poderem estar olhando. Então, número 1, mais comum é simplesmente ignorar. Número 2, é seguir a boiada. O bandwagon segue a boiada, ou seja, seguir as mesmas políticas e decisões tomadas pelos grandes players.
que é isso daí? Se uma empresa grande, né, multinacional, empresa monstruosa, faz uma ação e segue essa ação, as outras acabam seguindo, sem raciocinar muito na relação política, né? Então, esse não é o melhor caminho a ser feito. Visto que cada investidor tem uma realidade própria, um objetivo distinto a ser colocado e cria, obviamente, necessidades diferentes. Então, seguir a boiada não é a melhor opção para que a gente possa estar gerindo o risco político, tá certo? A terceira forma de lidar com isso é a gente estar tendo o quê? A confiança num expert interno, ou seja, pega-se um analista político, um só, contrata para poder fazer na verdade, uma avaliação do risco político Brasil, tá certo? E ele faz. E normalmente o executivo com algum conhecimento sobre o país em questão, seja ele vivido, né, no local ou do gênero. Então, uma pessoa só, um expert interno, tem que tomar cuidado ao contratar. Então, tem que ser uma consultoria que tenha uma equipe multidisciplinar para olhar o quê? Os multifatores, vocês vão conhecer daqui a pouco, tá certo? Os multifatores que fazem o que? A contextualização do risco político, que faz com que o risco político venha a ser materializado, tá certo? Então, esse expert age como uma espécie de conselheiro. Então, você ter um único conselheiro para o risco político Brasil é complicado, porque o Brasil é Brasil. Tem N variáveis que tem que ser o quê? Devem ser analisadas. E essa análise depende de uma equipe multidisciplinar. Não pode ser feito por uma única pessoa. A quarta forma qual é? Refere-se ao que mais também acontece: tentativa e erro. Então, as variáveis políticas são consideradas parte integrante de um grande grupo, né, que envolve economia, tecnologia, sociedade, economia, questão social, e não é com uma variável sensível específica que a decisão tem que ser tomada. Então, nós temos que olhar o todo, colocar num caldeirão, colocar num liquidificador e tirar desse liquidificador, na realidade, o que vem de melhor. Então, isso é importante. Então, num momento futuro, o padrão da resposta para um evento, né, como esse que estamos vivendo agora, de instabilidade, tá certo? Versus o anterior, não pode ser reutilizado. Não pode ser reutilizado. Com pouco ou nenhuma eficácia se ele tomar uma decisão. Então, a visão que tem que ter é uma visão ampla, é uma visão holística, de interconectividade. Se não tiver essa visão de interconectividade, eu fico com a visão míope do que pode vir a acontecer no país. E isso é importante em termos de estratégia. Por isso que eu estou batendo com vocês aqui que o risco político tem que fazer parte do portfólio do gestor de riscos e sensibilizar a alta gestão para isso, porque isso mexe na tomada de decisão. Vou para uma área X do país, norte do país, sul do país, compensa eu ir, compensa eu abrir, como que está hoje a economia, como que está hoje a questão política do processo e do acerto a ser realizado. Tenho que saber disso daqui de maneira muito clara, muito prática. E isso não acontece no país, tá certo? É importante ter essa visão holística, integradora, tá certo? Tipos de riscos políticos, temos vários tipos. Geopolítica é um deles. Então, a geopolítica significa o quê? Guerra com vizinhos, tensões com vizinhos, mudança na distribuição do poder, sanções econômicas ou embargos que o Brasil pode dar para outros países. Isso é geopolítica, isso é risco político, porque são decisões políticas que são tomadas e eu posso ter consequências para o mercado brasileiro. A energia, decisão política que afeta a organização de fornecimento e demanda. Então, eu posso estar trocando, na verdade, o contrato de concessão que eu fiz com as empresas privadas quando foi privatizada a energia do Brasil. Isso mexe com o processo como um todo. O terrorismo é um risco político. Por quê? Porque ele pode causar danos e destruições de propriedades e também a questão de sequestros de executivos. Então, o terrorismo é um risco político, porque ele é criado, ele nasce em questão da política do país, do posicionamento ideológico do país, tá certo? A tensão política doméstica, tá certo? Então, a reorganização política, de solução de coalizões, tá certo? O Brasil é um país de presidencialismo, de coalizão. Então, você faz acordo com os
na verdade, com os variados partidos, cai a liderança, na verdade, e isso pode mexer no tabuleiro, né, de xadrez que nós estamos. Então, a reorganização política é um ponto principal. O nacionalismo que nós vivemos aqui no Brasil, né, e grande parte aí do mundo viveu, e isso aí mexe com o quê? Mexe com o mercado nacional e internacional, na questão, inclusive, né, de você estar trabalhando de uma maneira global. Então, isso mexe. Né? Quando nós tivemos agora a pandemia, por exemplo, todo mundo, quase, as grandes nações e nós também, inclusive, sofremos, né, com os insumos que vinham da China, tá certo? E aí o pessoal passa a raciocinar que tem que ser feito dentro de casa para que não sofra esse tipo de consequência no caso da pandemia, tá certo? Uma instabilidade social. A situação chega tão crítica, por exemplo, que gera uma instabilidade social. Fato esse que aconteceu o ano passado, retrasado, no Chile. Então o Chile vivia, era um país tido na América Latina como um país estável, um país que estava, né, indo muito bem economicamente, isso estava economicamente, mas socialmente não estava. Então, na verdade, a classe média baixa, resolveram ir para a rua, isso aconteceu, então não teve nada de esquerda que foi para a rua, não foi. Quem foi a classe média baixa que foi, porque eles não tinham dinheiro, não tinham grana para estar sustentando, né, a vida deles. Então, por exemplo, o cara teria que ir para a universidade, ele já sai, na verdade, endividado, muito endividado, e não tinha dinheiro para poder pagar. Isso é uma realidade. Então, se você for olhar as fotos, pegar os filmes lá dos movimentos que tiveram no Chile, você vai ver que eram famílias que iam fazer a movimentação. Claro, no meio desse grupo aí tinha, né, os baderneiros que nós tivemos aqui também no Brasil, né, em 2013, tivemos os baderneiros, mas no Chile foi uma questão de instabilidade social, tá certo? Revoluções, guerra civil, golpe de Estado, quer dizer, tem um golpe de Estado, tira o presidente na raça e coloca outro, tá certo? Pode ser via militar, pode ser via, na verdade, pode ser via, inclusive, o Congresso, né, o nosso legislativo, retira. Expropriação, tá certo? O Brasil resolve nacionalizar algumas empresas, estou dando como exemplo, igual aconteceu lá na Bolívia, quando a unidade da Petrobras foi nacionalizada. Então, isso é um ponto principal que nós temos que estar enxergando isso de maneira muito clara, tá certo? A quebra de contrato, então isso é um ponto que tem que estar, é a credibilidade. O Brasil não pode quebrar contrato. Se ele quebrar contrato, muda a cláusula do contrato, de uma concessão, né, faz, na verdade, né, uma mudança política e muda a legislação politicamente, e isso deixa o investidor completamente o quê? Inseguro em colocar a grana aqui dentro. Ele só vai colocar dinheiro aqui dentro, investir aqui dentro, pesado, se ele sentir, se ele tiver a noção muito clara que o país está estabilizado, que não há riscos, né, de ter mudanças cruciais, mudanças ou rupturas cruciais que irá mexer com o seu investimento. Isso, senhores, é o mundo, não tem como a gente escapar disso, tá certo? Se sentir que isso não vai rolar, ele acaba não colocando dinheiro aqui dentro. Então, isso é um ponto principal, tá certo? Então, é isso para a gente olhar. A discriminação e o favorecimento, tá certo? Entra a questão da corrupção, a gente vai ver depois aí rapidamente que o Brasil não continua, infelizmente, ele não está tão bem assim em termos de corrupção, tem ainda muita instituição corrupta, tá certo? Lava Jato foi um marco muito grande, foi um marco excelente, mas infelizmente destruíram com ele praticamente, tá certo? Então, em termos de imagem para o Brasil, pegou muito mal o que aconteceu aí via Supremo Tribunal Federal, tá certo? Tributação de cunho discriminatório, então para determinadas empresas, determinados segmentos, dá uma carga maior de imposto, tá certo? Isso acaba desfavorecendo, desincentivando, na verdade, a ter os investimentos que devem ser realizados, tá certo? Risco para o mercado financeiro, mercado cambial, repatriação de lucro. Então, faço aqui, invisto aqui no Brasil, tenho lucro e não posso jogar isso aqui para fora. E o pessoal fala, não, está tirando dinheiro do Brasil. Não está tirando dinheiro do lucro que a empresa teve. Mesma coisa, nós aqui do Brasil, íamos para outro país, tá certo? Íamos para a África, por exemplo, faz investimento lá, o lucro tem que vir para mim, para o Brasil. E aí, o pessoal não deixa de tirar o dinheiro. Então, por que eu vou investir lá? Então, o mercado tem que estar regulado. Então, o Brasil não pode dar calote na dívida, né? Isso é um ponto importante. O Brasil já viveu isso daí.
A Argentina viveu agora também, deu calote na dívida, o mundo inteiro puxa o freio de mão em relação a isso. Não tem jeito, não tem conversa, né? E as incertezas, né? Aí são incertezas macro, né? Que vem o efeito do aquecimento global, daí vem a questão do meio ambiente, o pessoal bate bastante, os efeitos de mudanças demográficas, a mobilidade social que o Brasil possui, tá certo? O pessoal do Norte e Nordeste desce para o Sul numa expectativa maior de querer ter uma vida melhor, um emprego melhor, isso acontece de uma maneira muito clara, e os eventos políticos incertos, que está acontecendo agora, por exemplo, com a CPI da Covid. Isso gera incerteza, de maneira muito clara, muito direta. Então isso gera incerteza. É um ponto fundamental para a gente estar fazendo esta análise, tá certo? Então isso vale a gente poder estar olhando de maneira muito clara o que pode vir a acontecer. São tipos de riscos políticos, né? Ou seja, uma compreensão antecipada do risco político faz o quê? A empresa agir, tá certo? Na implementação de um projeto. Quer dizer, então ele sabe o que pode vir a acontecer, ele recua, ele pode tomar medidas que podem ser medidas mitigatórias, tá certo? Mas o tomador de decisão tem que estar recebendo, tá certo? Um briefing de como que está a situação política. Isso é um ponto, né, de maneira muito clara, e isso no Brasil não acontece. Se vocês forem perguntar hoje para as empresas, pago para ver, não tem o briefing hoje que deveria ter sobre as questões políticas, né? Então isso é primordial a gente entender esse processo, né? Para dois grandes especialistas aí, um deles é o Bremen, que é da Eurásia, uma das maiores empresas de consultoria políticas do mundo, ele fala que o risco político é a probabilidade que ações políticas produzam mudanças nos resultados econômicos esperados por vários agentes. Quem são esses agentes? São os agentes que estão investindo aqui no Brasil, brasileiro e estrangeiro. Então, por uma ação política, na verdade, pela sua instabilidade, se cria, na verdade, esse link muito claro com o retorno que ele vai ter. Não tem jeito, senhores. A obrigação do Estado é investir na questão social. A obrigação do investidor é investir no Brasil para ter retorno financeiro obrigatoriamente e gerar emprego, óbvio. É uma troca que se faz, mas eu preciso ter retorno, senão eu não coloco a minha grana aqui. Não tem jeito. Esse é o mundo como um todo. A gente não pode estar vivendo no mundo de Alice e esquecer que isso aqui, né, o cara vai colocar dinheiro aqui pelo bem comum dos brasileiros. Não existe isso. Não existe isso. Então, nessa definição que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente pode entender que possíveis ameaças que venham do risco político afetam governo, empresas de qualquer tamanho. Por que empresas de qualquer tamanho? Porque afeta o mercado. Afeta o mercado. Então, por exemplo, o que aconteceu com o Brasil, que a gente vai falar um pouco mais na frente agora, com a questão do risco pandêmico, que o governo não fez praticamente nada, tá certo? Afetou todo o mercado, como todo o mercado. Quantas mil empresas fecharam, as pequenas empresas? Mais de 150 mil. Mais de 150 mil empresas foram fechadas, tá certo? E afeta a sociedade, obviamente, que cria também insegurança. Então, isso é um ponto para a gente poder pensar, raciocinar. E isso bate com uma visão clara que eu tenho que ter. Eu não posso estar olhando o retrovisor. Não devo olhar o retrovisor. Então, no Brasil, nós tivemos já vários impeachments, né? Dois, né? Mais recentemente do Collor e o da Dilma, por exemplo, tá certo? E mais lá atrás já tivemos outros impeachments, e eu tenho que estar enxergando isso. O que o impeachment hoje pode causar hoje para a instabilidade do país, para o mercado, né, do Brasil? O que isso pode acontecer? Não tendo impeachment, como serão as eleições do ano que vem? Né? Hoje saiu publicada, né, uma pesquisa da Datafolha dizendo que se a eleição fosse hoje, dia 13 de maio, Lula ganharia de 41% a 23% já no segundo turno com o Bolsonaro. Então, vejam vocês, né? O ex-presidiário, o ex-ladrão, na verdade, pode ser presidente da República de novo, tá certo? Contra a extrema-direita, porque o Bolsonaro hoje é extrema-direita. E nós não temos um meio termo aí hoje ainda, alguém que tenha surgido para poder fazer a balança, o fiel da balança, tá certo? Então a gente fica hoje, teremos hoje ainda uma polarização política, né? Então esta antecipação e a adaptação que eu tenho que fazer, ela é crucial, ela é importante. Se eu não fizer isso daí, eu danço. E eu vou andar, eu vou caminhar, na verdade,
né, pisando em terreno, como eu sempre falo para vocês, em terreno minado. Não tem como a gente escapar disso, tá certo? O risco político, ele exige o quê? Que eu lide, que eu trate com 3 ferramentas claras hoje em dia. Eu tenho que saber, ou com um processo como queiro, eu tenho que ter o domínio do ciclo da inteligência. O que é a inteligência? Eu vou buscar, na verdade, os dados, as informações, vou analisá-las e vou levar para o decisor. Tem que tratar hoje de cenários, quais são os cenários daqui para frente, quais são os cenários políticos que eu tenho para frente, as possibilidades e os riscos. Então, esses 3 processos, eles têm que estar o quê? Num só, para você avaliar o risco político, não tem jeito. Então eu avalio o risco político de maneira muito clara, muito direta, usando essas 3 ferramentas. Tenho que usá-las, tá certo? Eu tenho que buscar informação, às vezes informação privilegiada, e isso é importante. Em relação a cenários, eu vou lançar, né, cenários prospectivos com base no que está acontecendo hoje, com fatos que está acontecendo hoje. Exemplo, a CPI da Covid pode gerar, né, uma instabilidade maior, ou pode gerar a queda do presidente Bolsonaro? Pode. Poder pode. Vai acontecer? A gente não sabe. Mas temos que levar essas possibilidades e verificar quais são as consequências. Então eu lido com o ciclo de inteligência, lido, na verdade, com cenários prospectivos e lido, na verdade, com uma gestão de riscos, para saber qual é a chance daqueles riscos que são consequências dos cenários virem ou não serem materializados. Então tem que casar isso daqui. E isso é importante eu ter na mão. Eu preciso trabalhar com uma inteligência em riscos, na verdade, de maneira muito clara e muito direta, tá certo? Aonde uma equipe multidisciplinar participa disso. Então esse é um ponto fundamental. Aí entra o COSO ERM 2017, aonde eu tenho que saber, né, quando vou traçar a minha estratégia de negócio, vou traçar os meus objetivos e tenho que verificar e colocar indicador para a minha performance, eu não posso deixar de levar em consideração o risco político. E na minha vivência, na minha experiência, 0,0001% das empresas pensam no risco político. Eles acham que a coisa vai tocar, né, sozinha. Não existe o risco político. O pessoal não coloca o risco político no mapa de risco estratégico dele. Não coloca. Acha que isso não afeta. Claro que afeta. Afeta na veia qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento e de qualquer tamanho. Tá certo? Então tá claro aí que eu tenho que estar rodeando, na verdade, a estratégia de negócio, os objetivos e a performance, tá certo? Isso é um ponto fundamental para eu poder estar realizando a questão do risco estratégico. Nesse framework que tem aqui do COSO ERM, eu tenho que olhar a missão, na verdade, a visão que eu tenho e o meu core de negócio. Com o core de negócio eu traço a minha estratégia, tá certo? Estratégia de negócio, o objetivo que eu tenho a atingir e os meus resultados, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para isso. Então eu tenho que saber o desempenho, se ele vai gerar valor para os stakeholders. Então, fundamental ter essa noção clara. Esse framework tem que ser utilizado pelo gestor para colocar aí a questão do risco político, juntamente com outro framework dele, estratégico também, de 2017, onde eu tenho aí esse arco-íris, onde eu tenho aí verificar a governança, a cultura, a estratégia e a definição dos objetivos. Então, eu vou estar, eu como gestor de riscos, junto com o planejamento estratégico, eu tenho que estar avaliando o risco político em conjunto. Então tem que estar no mapa de risco, tá certo? De qualquer gestor de riscos, o risco político, tá certo? Mesmo vivendo numa estabilidade, ad eterno entre aspas. Eu tenho que estar verificando isso daqui. Então no item aqui que fala de desempenho, aonde vai ser formulado os objetivos de negócio, aí eu vou levantar os riscos e um deles é o risco político. Então ele faz parte do portfólio a ser gerenciado pelo gestor de riscos. E a pergunta que eu faço para vocês é: por que 98% dos gestores de riscos do Brasil não gerenciam o risco político? Por quê? Essa é a minha pergunta clara, tá certo? Por que isso não acontece, tá certo? Então a gente tem cliente aqui na própria Brasileira Interrisks e quase ninguém leva isso em consideração, ou quando a gente coloca, né,
no mapa de riscos estratégicos, o cara pede para tirar porque fala que não vai interferir em nada. Como que não? Pode ter uma estagnação de mercado, pode ter uma mudança de governo e pode, com uma canetada, mudar todo um processo, né, estratégico que ele tem pela frente. Isso, senhores, é um ponto fundamental que os senhores têm que levar em consideração, têm que brigar para que o decisor pense nisso, invista em ter, na verdade, alguém que fale isso para ele, converse com ele, que o interlocutor disso vai ser quem? O gestor de riscos. Então isso é fundamental a gente ter na mão, tá certo? Nós estamos saindo do mundo VUCA, então saímos do mundo VUCA já, quer dizer, século XX, princípio do século XXI, onde nós temos a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Então a gente sai, né, deste mundo que era extremamente turbulento. Então isso é um ponto importante, onde eu não podia dogmatizar, eu não podia ser ortodoxo, na verdade, mas tinha que entender o quê? Obrigatoriamente a interconectividade, a interdependência. Este mundo e esses princípios, eles continuam, mas não são só eles agora que eu tenho que levar em consideração, tá certo? Nesse ambiente extremamente turbulento, tá certo? Eu vou sair do mundo VUCA e vou entrar para o mundo BUNNY, na realidade, né? Então o mundo BUNNY, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível, é o que estamos vivendo a partir de 2020. Totalmente estável, e essas incertezas são caóticas na realidade, tá certo? São caóticas para poder ter na mão. A revolução do mundo BUNNY, ela não é tecnológica, ela é antropológica. Ou seja, a empresa e as pessoas devem saber reagir a tudo que acontece. No mundo VUCA não era assim. Eu tinha que saber, na verdade, né, ser ágil o suficiente para poder estar desviando das pancadas que eu posso levar. Aqui não, eu tenho que me adaptar, reação e adaptação. O ser antifrágil, quer dizer, ser antifrágil é eu ter o plano A, B, C e D. Para ter o plano A, B, C e D, eu tenho que enxergar o que pode acontecer na frente. Preciso ser muito rápido, é a mágica corporativa. Então, do mundo BUNNY, é a mágica corporativa ser muito rápido, tá certo? E o não linear, eu tenho que cumprir prazos extremamente curtos. Um caso nosso, que nós fomos aí não linear, o mundo foi não linear, é a vacina do Covid. Levava-se 5, 6 anos para poder sair uma vacina com todos os protocolos a serem seguidos, ela saiu com 1 ano e meio, 2 anos aí, já está hoje aí no mercado e estamos sendo imunizados com ela. Então isso é um ponto importante. E o incompreensível é que, na verdade, o mercado muda constantemente. Então temos que assumir riscos cada vez mais. Exemplo, o novo normal. Então, o mundo BUNNY, o gestor, o executivo, o tomador de decisão vai assumir riscos o tempo inteiro. É uma inerência da sua função. É uma inerência do negócio você assumir riscos o tempo inteiro, tá certo? E aqui nós temos aqui um chart que eu fiz questão de colocar, onde são as capas das nossas revistas, onde só nesse ano aqui tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 revistas desse ano aqui, até agora, tá certo? Um pouco do ano passado e um pouco desse ano, onde estamos falando do risco político, que entra a crise institucional, entra o risco econômico, entra, na verdade, a crise interconectada no Brasil, entra a falta de visão, que é o obscurantismo no Brasil, a resiliência do povo brasileiro, até quando que a gente vai aguentar isso daqui, tá certo? Risco Brasil, uma questão de técnica prospectiva e não de negacionismo, tá certo? Vamos naufragar? Vamos juntos com ele, tá certo? E a última revista, na verdade, essa que tem a bandeira do Brasil, é a CPI da Covid-19, coloca em risco a estabilidade do Brasil? Ponto de interrogação, sim ou não? Então a empresa tem que saber lidar com isso daqui, tem que saber mexer com isso daqui, tem que saber que o risco político pode e está acontecendo e que isso é negócio vai balançar. Então, por exemplo, aqueles empresários que aparecem fortemente ao lado do governo Bolsonaro, se cair, como fica a situação dele, como fica o business dele na realidade em função disto. Então isso que vem a ser a importância de vocês estarem compreendendo claramente a questão do risco político. E aí tem um exemplo muito claro, que é o quê? Que é a interconectividade. Nesse chart aqui, onde eu tenho aí o impacto cruzado, eu estou enxergando o quê? Eu estou enxergando que a Covid-19, ou seja, a crise sanitária, ela é motriz.
E motriz, ela gerou dois riscos que são interdependentes e são instáveis, que é o risco político puro e o econômico, tá certo? Então ele mexeu com a questão política do país e mexeu com a questão econômica do país. Então a política hoje nossa está estagnada, tá certo? E abaixo dele criou uma série de outros riscos, né? A questão da quebra da cadeia, né? Logística do país, né? A questão social. Então tudo isso daqui são riscos consequentes. Aqui fica claro que se eu não tratar a crise sanitária, e não como o governo fala, que temos que enfrentar e vamos trabalhar, e jogar o pessoal aí aos leões, não vai adiantar nada. Absolutamente nada. Ontem nós vimos aí na CPI da Covid-19 que o secretário de comunicação falou que desde o ano passado, tá certo? Nós tínhamos aí a proposta da Pfizer em entregar vacinas para o Brasil. Carta escrita, comprovada, assinada, e o Brasil não respondeu. Não respondeu. Ficou 2 meses, né, a carta enfurnada lá dentro sem nenhuma tomada de decisão. O que foi uma grande estupidez, na verdade, porque não tem outro caminho a não ser esse. Isso já está comprovado. Então, esse slide mostra isso daqui. E entra e acaba entrando dois riscos motrizes que podem mudar a vida nossa, a vida do brasileiro. Uma é a Covid, por si só, tá certo? E a outra é a imunização, que é a vacina. Então a vacina pode fazer mudar esse quadro, tá certo? Quer dizer, deixa de ter uma instabilidade política, econômica, né? E a coisa começa a andar. Se formos imunizados numa progressão, né, contínua e rápida, o que não está acontecendo, tá certo? Porque a gente depende às vezes aí do insumo que vem da China. O presidente fala algumas coisas que são contra a China, o ministro da Economia também falou, né, contra a China, falou que o vírus foi criado na China, etc., que são pontos importantes que numa época de instabilidade mundial, na verdade, boca fechada, senhores. Boca fechada, minha mãe já falava, não entra mosca. Então, boca fechada, fica quieto. Vai falar besteira, fica quieto. Né? Vai falar um tópico desse, que nós dependemos, né, do outro país, porque você vai meter o cacete no outro país. Não somos machão, não temos condições de suportar sem o insumo que vem da China. Não tem jeito, não tem conversa. Então nós temos que ter, na verdade, uma realidade muito clara sobre isso, politicamente falando, ok? E aqui entra o quê? Aqui entra um diagrama de causa e efeito, onde eu tenho 13 macros fatores de riscos, que são os indicadores, e 21 fatores de risco que estão abaixo deles. Quais são eles? É a estabilidade do governo, as condições socioeconômicas, as condições de facilidade de investimentos no Brasil, a segurança jurídica, desordem civil, geopolítica, a corrupção, militares na política, conflitos religiosos, conflitos éticos, accountability democrática, a participação da sociedade, a lei e ordem, né, se vamos ter desordens, manifestações e protestos, e a qualidade da nossa burocracia. Então nós temos dois pontos importantes aqui para poder estar analisando, né? Nós temos aí alguns desses macrofatores, eles são considerados motrizes. Nós vamos ver depois um pouco lá na frente, tá certo? Eu vou pedir licença aqui para vocês, porque o risco político em si só, ele pode ser medido com os seus fatores de riscos. Eles podem ter pontuado, né, uma nota de 1 a 5 e eles têm peso. E aí você tem aí um score colocado, tá certo? Que a gente vai mostrar para vocês agora diretamente do sistema, por isso que eu peço licença que eu vou sair daqui e a gente vai entrar no sistema de maneira muito clara, tá certo? 2 segundinhos, já entramos aqui, eu vou colocar aqui no sistema e vou bater aqui para a gente poder estar entrando, tá certo? Então deixa eu só bater aqui, daqui a pouco vocês vão ver já, enquanto eu estou entrando, e o delay nesse ponto aí ajudou, né, a aparecer aqui. Pode continuar, que eles não vê delay não. Eles não vê delay não, para eles tá ao vivo. Então estamos aqui colocando aqui, na verdade, entrando no risco político. Mais 2 segundinhos.
Ok, então nós temos aqui o nosso framework do risco político. Nós vamos para uma análise situacional. O que vem a ser uma análise situacional? Então eu tenho aqui, na verdade, os 13 macrofatores, todo mundo está olhando aí e está vendo, na verdade, tá certo? Onde eu tenho aqui todos aqueles que estão no diagrama de causa e efeito, e dentro dos 13 macrofatores eu tenho os fatores de riscos. Para cada fator de risco, eu preciso fazer um estudo e tenho que ter obrigatoriamente, né, uma pesquisa sobre isso. Então, quando a gente fala em estabilidade do governo, ele tem 3 fatores de riscos, tá certo? Entra a questão da governabilidade. O que vem a ser governabilidade é a liderança do presidente da República em estar o quê? Sendo e fazendo valer a sua liderança, o seu papel, né? para que, na verdade, ele tenha uma boa relação no legislativo e que possa, na verdade, ter as suas medidas aprovadas, tá certo? Então, aqui o Brasil é um país federativo, na verdade, é uma federação, onde nós temos 3 poderes independentes, tá certo? Que vem a ser o executivo, o presidente, que sugere medidas, o legislativo que toma decisões e o judiciário que controla. E a capacidade do presidente é gerir essa tríade, gerir. Então, se ele for, na verdade, tiver jogo de cintura e tiver, na verdade, uma visão muito mais holística e estratégica, ele vai fazer gerir. Essa é a arte da governabilidade. Não pode ser o toma lá da cá, como acontece e está acontecendo de novo, tá certo? Então ele tem um papel claramente de liderar politicamente, escolher quem são os atores principais para poder estar realizando, né, o seu governo. Num caso nosso aqui hoje do Brasil, Bolsonaro optou, na verdade, em fazer acordo com o Centrão, o velho Centrão, desde o tempo do PT, desde o tempo do Collor lá atrás, tá certo? Que isso já existia. Então, na verdade, foi feito também um acordo. Como exemplo disso que eu posso dar para vocês, foi o loteamento da Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco e do Paraíba, né? Onde, na verdade, ela está loteada do pessoal do Centrão, tá certo? E tem um orçamento, entre aspas, aí, de 3 bilhões, orçamento secreto, né? Falam que não é, mas é, né? Está em toda a mídia, de 3 bilhões de reais que é dado, na verdade, para que o pessoal faça, na verdade, as suas mazelas. E temos agora hoje a CPI da Covid-19, que vocês estão vendo aí o dia a dia, o avançar dela, que talvez não leve para um bom caminho, para um bom resultado junto ao atual governo. Da CPI a gente sabe como ela vai entrar, mas nós não sabemos como ela vai sair. Então isso é um ponto fundamental. Mas como nós temos lá vários opositores do governo, tá certo? O governo não conseguiu colocar, né, o pessoal que era a favor dele, os governistas, tem poucos lá hoje na comissão, podemos ter problemas que podem inviabilizar ou não. Não estou dizendo que vai, dizendo que pode. E isso é risco político que tem que ser feito, tá certo? E o temperamento do próprio presidente, do Bolsonaro, não ajuda muito a ter um jogo de cintura nessas negociações com o Congresso. Isso é um ponto importante. O segundo ponto importante da estabilidade do governo é a governança. O que vem a ser governança? É eu ter políticas, produzir políticas públicas. Ou seja, passar isso daí, né, desenhar a política, escrever a política, mandar para o Congresso e este aprovar, tá certo? Então não é que a gente vai ter governabilidade. Governabilidade é condição necessária para que o sistema político funcione, como que se espera, tá certo? Isso é um ponto importante. E aí a gente vive uma crise de governança, quando você não tem política pública e quando você não consegue ter o quê? As aprovações necessárias, e não de governabilidade, tá certo? Então, como a mídia às vezes costuma tratar. Então é governança. Governança é eu ter a política aprovada, pública, e isso ser, né, de comum acordo e ser também transparente. Então isso é importante, né? No caso, por exemplo, da política pública da pandemia, não foi feita, não tivemos aí a governança e, pior, foi politizada, tá certo? Tivemos aí uma leniência muito grande, no meu ponto de vista, uma negligência e gastos desnecessários. A terceira perna desse macrofator que é a estabilidade do governo é o apoio popular. E é claramente colocado, saiu inclusive a pesquisa da revista Exame, em 9 de abril, tá certo? Que o governo foi avaliado como péssimo
pela população em 51,5%, tá certo? E a responsabilidade, né, pela pandemia teve como voto ruim e péssimo 55%. O que isso significa? Significa que pode perder o controle do Congresso, né, em termos de decisões, tá claro? Então tem a CPI Covid-19 que saiu, tá certo? Tem, na verdade, a queda da popularidade que influencia diretamente o legislativo. Cito como exemplo o caso da Dilma Rousseff, ex-presidente também, que tinha no Congresso, teoricamente, 85%, né, de deputados a seu favor, feito as negociatas que foram realizadas, mas pela pressão popular na época, né, os deputados acabaram optando em dar o impeachment, porque a população ansiava por uma troca de governo, tá certo? Esse é um ponto principal. E o mesmo pode estar acontecendo agora. Isso são sintomas, tá certo? Então isso é um ponto grave. Pode ter o impeachment? Pode ter o impeachment, tá certo? E aí como é que fica isso daqui? Tanto é que o sono do presidente está sendo afetado gravemente, não tem disso, pela leniência de comandar aí a crise pandêmica. Depois eu não vou ler uma a uma, porque fica muito grande, vou passar direto para algumas outras condições que são importantes. A condição econômica, socioeconômica, tem a questão do desemprego, isso está claro, vocês já sabem, estamos na casa dos 14 milhões. A confiança do consumidor, o que vem a ser a confiança do consumidor? Em gastar, em consumir. Então, se eu estou desempregado, não vou consumir, vou guardar o máximo possível. Se eu estou empregado, posso estar desempregado amanhã, tá certo? Eu acabo, na verdade, também segurando a grana para não consumir. Então, a confiança do consumidor é um ponto importante. E aqui tem algumas pesquisas que nós fizemos, tem um índice de confiança do governador, de confiança do comércio que diminuiu de 26,8, né? E ele foi para, diminuiu 26,8, na verdade, e para 61,3, enquanto que o índice de confiança da construção teve uma redução de 29, ou seja, todos os índices de confiança tiveram queda. Então isso é um ponto, uma bandeirinha. Depois entra o que? A desigualdade, a pobreza social, na verdade, que nós vivemos, tá certo? Quer dizer, o nosso IDH, para vocês terem uma ideia, de 2020, na verdade, ele foi baixo, tá certo? Nós estamos hoje em 79 para 84 a posições que nós fomos. Então nós estamos aí hoje, na América Latina, nós fomos à quarta posição. Estamos atrás do Chile, da Argentina e do Uruguai. Chile, Los Hermanos e o Uruguai, estamos atrás. O IDH nosso é 0,765. Esses dados não levaram, né, em consideração ainda os impactos da pandemia. Então, o Brasil é o 7º país do mundo mais desigual, tá certo? Pelos índices que saíram aqui. Investimento, facilidade de fazer negócio. Sabemos que é extremamente burocrático. Nós estamos aí na 124 posições em 190 países, tá certo? Onde saiu o Doing Business em 2020, tá certo? Olha pelo Banco Mundial. Então a nossa posição não é tranquila, é desconfortável, é ruim, porque nós estamos lá embaixo no índice de fazer negócio. Então isso é um ponto importante para se pensar, tá certo? Então fazer negócio aqui no Brasil é complicado e isso já fica mais complicado para o investidor vir colocar, arrumar crédito, nem precisa falar, né? Nem temos que falar. Não, vivemos aí o caso da pandemia, onde os pequenos empresários não receberam praticamente nada, a ajuda de nada aí dos bancos, do governo para conseguir dinheiro. Então está claro isso daqui. Então as empresas que tentaram financiamento no BNDES, por exemplo, a pesquisa da Fiesp, 45% não conseguiram aprovação do crédito. Principal motivo, exigência de documentação. Garantia, o diabo. Então fica difícil você tentar sair disso, né? O processo como um todo de investimento, né? A nossa justiça é cartorial, portanto o tempo sempre é muito longo. Então você vai entrar com um processo, né, para poder tentar fazer investimentos, entra na justiça para tentar conseguir, demora muito. Segurança jurídica hoje, estamos muito ruim. Por que estamos muito ruim? Porque a mudança em prol da política é grande. Haja vista aí o que o Supremo andou fazendo. Desordem civil, golpe de Estado. Nesse caso aí eu acho que o Brasil não tem muito risco. Violência política, podemos ter. Tivemos aí o caso lá atrás, na época do Getúlio, né, quando estava na época de ditatorial e saindo para uma época, né, para uma fase mais
Democrática, tivemos atentado do próprio Lacerda Franco e também do próprio Bolsonaro, quando ele se candidatou a presidente. Desordem civil que entra conflito político, na verdade. Aí sim, por causa da polarização, podemos ter. Geopolítica, não, zero, tranquilo. Corrupção não estamos bem. Então, o índice que saiu para o ano passado, em 180 países, a escala é de 0 a 100, tá certo? E o país recebeu, como muito corrupto. Nossa nota é 38 ainda, tá certo? É 38 de 0 a 100. Então, nós estamos ruins. Estamos abaixo do Equador e da Colômbia, vejam só. Abaixo do Equador e da Colômbia. Então, isso, é um risco político que acaba levantando e fica com risco político alto. Para fazer negócio aqui, significa que eu tenho que obrigatoriamente corromper alguém. Militares na política. Não acredito, que haja uma intervenção por parte das Forças Armadas. Não acredito. O pessoal já aprendeu aí que levou pancada, desde 64 até ter aí a democracia completa, tá certo? Não acredito que entre numa aventura, se bem que o presidente tem aí, às vezes, um jeitão aí para ir mais para a extrema-direita e pedir o apoio dos militares. Mas não acredito que vá cair nesse papo, na verdade, nessa seara. Tá? Posso estar enganado, mas não acredito. Conflito religioso, na verdade, nós não temos, nem o conflito ético de maneira abrupta. Temos aí camuflada. O accountability, levamos uma nota quase que 0. Por quê? Porque o risco é muito alto, porque a sociedade não participa. Quando eu falo sociedade não participa, é que não há manifestações da sociedade. O brasileiro acha que trocando o presidente, trocando pelo voto, vai mudar alguma coisa. Não vai, gente. Não vai se a sociedade não cobrar. A sociedade tem que cobrar isso daí. Cobrar de quem? De quem ele votou. Do seu deputado, do seu vereador, mas cobrar de maneira enfática. Tanto estadual, tanto municipal, como federal. Então é bater pesado, é chicotinho em cima. Se não tiver o chicote em cima, o cara não vai se mexer. Vai ficar lá em Brasília, como acontece, fazendo os seus respectivos conchavos, tá certo? E depois entra a lei e a ordem, manifestações. Em função da pandemia, eu coloquei como um risco médio, tá certo? E a qualidade nossa da burocracia é extremamente difícil, complicada, A gente já sabe disso, para abrir empresa, fechar empresa. Então, a burocracia é extrema, na verdade. Então, isso é um ponto importante para nós. O que isso significa para nós, então? Se eu for fazer uma análise de risco disso daqui, usando uma metodologia que foi adaptada aqui para o Brasil, eu adaptei essa metodologia, na empresa consultoria inglesa GPRS, na verdade, eu tenho o que aqui? Dá peso para os fatores de risco, peso, então varia de 1 a 5, o peso, e tem a nota. Então, eu coloquei aqui para governabilidade, coalizão, nota 5, peso 5. Governança, 5 e 5. Apoio popular, 5 e 5, porque ele está perdendo. Desemprego, 5 e 5. Confiança do consumidor, 5 e 5. Desigualdade social, 5 e 5. Facilidade para fazer negócio, 5 e 5. Acesso ao crédito, não temos, 5 e 5. Onerosidade, na verdade, de você ter e fazer aqui, abrir empresa, fechar empresa, peso 4, nota 5. Mudança na legislação por critérios políticos, a segurança jurídica, 5 e 5. Por que 5 e 5? É o que está acontecendo. Golpe de Estado, nota 1 e o peso é 5, tá certo? Desordem política, na verdade, ó. Então, violência política, que é ter atentado contra os políticos em si, 3 e 5, Conflitos políticos, coloquei 4 e 5, que é a polarização. Então, tem a polarização, existe a polarização, está semi-contida e vai. Geopolítica, conflitos aí com os nossos vizinhos. Coloquei como 1. O Brasil não tem interesse nenhum em estar agora arrumando mais um problemão que seria uma guerra. Não é o caso do Brasil, não tem motivo para isso. Nível de corrupção nas empresas estatais, 5, tá certo? Com peso 5. Possibilidade de intervenção dos militares, coloquei 2, que vai de 1 a 5, tá certo? Atritos de violência entre as crenças, coloquei 2 e 2. Então, para poder chegar numa pontuação razoável. O accountability democrático. Brasileiro não cobra, não participa de forma clara dessa questão política, não cobra de seus governantes a questão política. Então, coloquei 5 também a nota. O peso de 4 em desordens, nota 2, ter na rua manifestação, inclusive pela própria pandemia.
Então não tem como a gente poder fazer isso daqui. E temos também a qualidade da burocracia, que é 4 e 4, nós temos aqui a posição colocada. Deu o que, na verdade? Deu, os pesos deram 100, a nota deu 390, o máximo seria 500, deu 3,90. O que isso significa para nós? Com 3,90, então 3,90 eu estou aqui num risco político considerado muito alto. O que isso significa para a empresa? Que nós estamos, na verdade, o quê? Nós estamos numa instabilidade, tá certo? E o que eu posso concluir daqui, então? Eu, brasileiro, concluir daqui? Eu posso concluir que eu tenho, na verdade, 6 macrofatores que, no nosso ponto de vista, eles são motrizes. É a estabilidade do governo, condição socioeconômica, segurança jurídica, a questão de investimentos, facilidade do estrangeiro, do próprio brasileiro, mais do estrangeiro, investir no Brasil, a questão da corrupção continua alta ainda no Brasil, então isso é um ponto fundamental, e a não participação da sociedade, que é o accountability, na verdade, democrática. Esses 6 macrofatores, que são considerados como motrizes do meu ponto de vista, tá certo? Tá. Eu já falo já os comentários aí da Patrícia e do Weber, né? Precisa haver imparcialidade na sua opinião, lembrando a todos que a minha visão sobre o que eu estou escutando, percebendo que sou apartidário. Mas, meu amigo, eu estou dando para vocês aqui fatos. Não tem opinião minha particular, é fato. Então vamos lá, Covid-19 não está tirando o sono do Bolsonaro? Tá, isso é claro. O desemprego está alto ou está baixo? A economia nossa está aquecida ou não está aquecida? A imunização nossa está boa ou está ruim? O que apareceu ontem pela Pfizer foi fantasia? Então, desculpe, Weber. Eu acho que a minha posição aqui, estou fazendo uma avaliação, e quando faz a avaliação, o teu ponto de vista que você colocou aí, que tem que ser apartidário, eu sou apartidário sim, inclusive porque eu votei nele, o Bolsonaro. E se você pegar o histórico da minha revista, você vai ver que eu briguei, inclusive, por ele, tá certo? Saindo de um ponto de vista meu. Agora, eu, como gestor de riscos, tenho que mostrar qual é o risco nosso. E o risco nosso hoje é alto. É alto o nosso risco hoje, de instabilidade. Está aí. Os estrangeiros estão investindo aqui? Pergunto eu a você. O que nós fizemos aí com os aeroportos aí, teve muito investimento estrangeiro, por acaso? Ou foi feito, na verdade, uma semi-doação para quem adquiriu todos os aeroportos? Foi boa, na verdade, a aquisição que foi feita? Não, não foi. Não foi. Isso não sou eu que falo. Então, estou pegando fato, tá certo? O que a Patrícia falou ali, acredito que não há um olhar nesse assunto, não se trata da política atual do Brasil, e vejo que o palestrante está adequando em suas falas sem ser partidário. Essa é a minha opinião. Obrigado pelas suas colocações. Obrigado, Patrícia. Mas é isso mesmo, eu estou colocando fato para vocês aqui. Ou vai dizer hoje que nós temos, por exemplo, o Bolsonaro não fez acordo com o Centrão? Ou eu estou sonhando? Fez acordo com o Centrão. O que é acordo com o Centrão? Toma lá da cá, velho. O que ele falou que não ia fazer e está fazendo. Inclusive o general Heleno falou claramente que o pessoal do Centrão eram todos bandidos. Um discurso dele, general Heleno. Se você quiser depois eu consigo para você as palavras do general Heleno. E hoje tem um acordo feito com esse pessoal todo. O que é isso daí? Pergunto eu a vocês. Então, estamos vivendo numa instabilidade muito grande. O cara falou lá atrás e agora está fazendo o que ele falou que não ia fazer. Eu estou errado nisso? Desculpe, não estou. Desculpe, não estou mesmo, tá certo? E tanto é que nós notamos que o Brasil vive uma situação hoje periclitante. Para quem acha que não vive periclitante, vai ser empresário para você ver como que nós estamos aí sofrendo de maneira muito clara. Certo? Como também falei que o Lula foi, na verdade, totalmente privilegiado no que aconteceu com ele. Se fosse um empresário comum como eu, como quem quer que seja, ele estaria sendo, já verdade, indiciado e ia ser preso. Preso que eu falo, podia até cumprir a pena aí na Justiça Federal, arquivando o processo e tal, mas iria dançar, não tem jeito. É o que acontece, velho. Isso é uma realidade nua e crua aqui no Brasil. E o Lula não, zerou, pode ser eleito. E sofremos o risco de ter, o ano que vem, 2 polos, extrema-direita e esquerda. Uma esquerda mais light, tá certo? Mais bandida, que é uma realidade, e uma extrema-direita. E você vai votar em quem? Votaremos em quem?
no Espírito Santo? Talvez, né? Então nós temos que ter uma liderança que nós não temos, teria que mudar radicalmente a forma de estar hoje enxergando e governando, tá certo? E uma resiliência muito forte, tá certo? Então o povo brasileiro, a nação brasileira, você, eu, temos que ter resiliência. O que é ser resiliente? É você levar a pancada, encolher e voltar para a posição normal. Nós temos que ultrapassar ao ser antifrágil, mas nós não conseguimos isso daqui, tá certo? Então nós estamos vivendo hoje, sim, uma crise política, estamos vivendo, sim, uma instabilidade política, tá certo? Eu afirmo isso, eu falo isso, é o que eu acredito que seja, tá certo? Fosse o governo de direita ou de esquerda, certo? Acredito, sim, que o governo pode estar balançando com a CPI da Covid e outros fatores mais. Já tem gente que já falou aí que esse orçamento de 3 bilhões de reais aí, tido como secreto, já estão pedindo auditoria do próprio CGU, TCU. Então, velho, tem muita coisa, tem muita água para passar debaixo da ponte. Muita água para passar debaixo da ponte. E eu não vejo, não enxergo, na minha visão, uma situação muito boa daqui para frente. Infelizmente não vejo isso. E vejo eu como empresário, como consultor, como dono da Brasiliana Interrisks, eu vejo que o mercado está cada vez mais restritivo. Tá certo? Você falar que o mercado está bombando, só se for a sua área. Tem área que está bombando. Então, enquanto alguns choram, outros vendem o lenço para a pessoa chorar. Tá certo? Mas o mercado como um todo está parado, está estagnado. Isso é fato. Tá certo? Então, para a gente poder fazer uma conclusão rápida aqui, que eu já estourei o tempo de vocês, não quero deixar estourar, tá certo? Eu acho que o gestor de riscos, então, tem que ter uma visão clara, tem que saber o que pode estar, na verdade, mudando o contexto dessa instabilidade que nós temos aqui, do governo, condições econômicas, segurança jurídica, dificuldade de ter investimentos, corrupção nas instituições estatais e o accountability democrático, quais riscos a sua empresa sofre? Essa é a função que o gestor de riscos tem que ter, tá certo? E é claro, aí eu tenho que concordar com o Weber, que na verdade, né, temos que ouvir várias correntes, fazer pesquisas, né, e ter uma condição muito clara dos fatos. Nós vamos analisar fatos, não são opiniões, são fatos, tá certo? Aí, em cima do fato, você cria o seu evento futuro, que é da sua cabeça, obviamente, mas tem que criar o evento futuro, para o bem e para o mal. Ok, senhores? O que eu queria passar para vocês era isso, que tem que ter, na verdade, a avaliação de risco político, obrigatoriamente. Essa avaliação de risco político ela é importantíssima no contexto da gestão de riscos. Então, o gestor de risco tem que saber, conhecer, entender claramente dos seus macrofatores e fatores para poder dar uma opinião mais assertiva para os tomadores de decisão. E isso, no Brasil hoje, infelizmente, não existe. Ok? Mais alguma pergunta, algum questionamento? Alguma crítica? Estou aberto a críticas aí também, não tem problema nenhum. Eu agradeço até a participação aí do Weber, Benícius, pela sua participação clara aí, não tem nenhum problema, pode falar à vontade. Estamos aqui num ambiente aberto, tá certo? Então é tranquilo de falar, de ouvir e de fazer. Mas no meu ponto de vista, analisando, né, de forma clara, nós estamos com um nível de risco considerado muito alto. Risco político, eu estou falando, hein? Risco político. Então estamos numa instabilidade e é por isso que talvez não, é por isso que o governo patina aí, a economia não saiu da origem, na verdade, infelizmente. A gente torcia para que tivéssemos aí um liberalismo maior, investimentos maiores, não aconteceu por N motivos, a pandemia foi a principal causadora disso, mas o governo não soube lidar com a pandemia. O governo federal não soube lidar. E o fato é claro, não houve liderança, ele seguiu uma linha particular dele, aí sim, uma linha particular dele, e é uma linha que, infelizmente, não deu certo, e o fato de não dar certo é o número de óbitos que nós temos e a não imunização de forma rápida. Ok, senhores? Então, se ninguém tem mais nada a falar, eu encerro aqui, na verdade, esse webinar. Agradeço a presença de todos, agradeço a participação de todos, tá certo? Qualquer outra dúvida, pode mandar um e-mail para mim, que eu tenho prazer em responder ou debater, se for o caso. O Erasmo agradeceu. Ok, senhores. Webinar. O Ricardo também agradeceu. Parabéns a todos. Ok, muito obrigado então, senhores. Ok?